Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, esta é a palavra do Senhor, e como sabemos, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se o Senhor não estiver na nossa vida agora, iluminando-nos, certamente, Senhor Deus, ficará apenas uma exposição, uma interpretação de um texto. Mas nós queremos muito mais que isso, nós queremos que o Senhor nos ilumine e nos edifique com a Tua palavra que é viva, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje, um encontro transformador. Um encontro transformador. Existem algumas pessoas que marcam a nossa história, que marcam a nossa vida. Talvez você se lembre de algum professor ou professora, algum médico que atendeu de tal forma que marcou a sua vida, uma outra pessoa, um amigo, um vizinho, uma família que marcou a sua vida. É muito comum a gente trazer à memória pessoas que passaram e que fizeram a diferença na nossa vida. Estamos diante de um texto que tem um contexto bastante interessante, porque Jesus estava subindo para Jerusalém, e em determinado momento ele reúne os seus discípulos, os 12, e fala para eles, anuncia para eles a respeito da sua morte e a respeito da sua ressurreição, incluindo todo o seu sofrimento, algo que ele não havia trazido para toda a multidão que estava com ele, mas apenas para os 12. E neste caminhar de Jesus com os discípulos, acontece algo inusitado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximam de Jesus e faz um pedido um pouco estranho para alguém que estava caminhando aproximadamente 3 anos com Jesus. E talvez até mesmo por isso, mas eles desejavam que na glória o Senhor Jesus concedesse a ambos o direito de um se sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. E o Senhor Jesus, então, vendo que esses pedidos, ou este pedido de ambos causava certo tumulto entre os discípulos, ele passou a ensiná-los que aqui neste mundo, sim, aqui neste mundo o maior é servido pelo menor, mas no reino de Deus, e ele diz no reino do meu Pai, ele informa que o que serve a todos é que é o maior. Então ele estava dizendo que a preocupação deveria ser muito mais em servir do que ser servido, não uma posição. O reino de Deus não estabelece a grandeza humana, e a grandeza humana estabelecida pelo reino de Deus é diferente da grandeza que o mundo oferece, porque no reino de Deus, aquele que serve a todos, aquele que é aparentemente o menor neste reino, aqui da terra, é o maior no reino dos céus. E ele continua, então,
ensinando estas coisas para os seus discípulos. E quando ele termina isto, Marcos conta o registro de um episódio, porque ele entra em Jericó. E Jericó estava na linha da caminhada do povo a Jerusalém. E alguns até pensam que ele tinha que ir a Jerusalém, sair da estrada principal, ir a Jericó e depois retornar, porque era ali que muitas pessoas que subiam para Jerusalém paravam para pousar. E ali naquele lugar acontece algo bastante interessante, porque tem uma multidão cercando o Senhor Jesus e ele está passando neste local, talvez já até retornando, porque Mateus fala que saindo de Jericó, talvez já retornando para a estrada principal, ele está cercado por uma multidão, ele está no meio de muitas pessoas, mas ali à beira do caminho tem uma pessoa, a principal, que Mateus fala 2 pessoas, e aqui Marcos se preocupa apenas com uma, que é o chamado Bartimeu, que é um cego mendigo. Esse cego mendigo, ele está ali à beira do caminho, envolto numa capa, e ele, ao saber que Jesus estava passando, ele começa a clamar, e não é um clamor assim, um grito simplesmente, mas é algo intenso, porque ele clamava ao Senhor. A outra tradução dá essa ideia, de um clamor intenso. E enquanto ele clamava ao Senhor, ele clama com uma frase muito peculiar, muito interessante, e a frase é: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esta frase aponta para 2 coisas importantes. Primeiro, que esse cego, ele tinha conhecimento de que Jesus era o prometido, que Jesus era o Cristo, porque essa expressão, Jesus, filho de Davi, é uma expressão messiânica, que anunciava então que Jesus verdadeiramente é o prometido. E quando ele diz, tem misericórdia de mim, ele está expressando em Jesus a sua fé, para que o seu problema insolúvel na medicina fosse resolvido no sobrenatural. Ele já expressa ali a sua fé. Mas acontece que à medida que ele gritava e que ele clamava neste momento pela bênção do Senhor e pela sua cura, muitas pessoas que estavam próximas começaram a repreendê-lo e a dizer que ele se calasse. Mas o texto informa que ele ainda mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se deu por vencido em meio àquele grupo que tentava calá-lo, pelo contrário, ele continuou a gritar. E se ele fez isto, tem aí uma declaração de fé. Primeiro, eu clamei a alguém, gritei como Messias e para me salvar. Mas a luta contra os empecilhos revela que realmente ele olhava para Jesus e via em Jesus a única solução para o seu problema, a oportunidade que ele tinha, daquele momento, de encontrar-se com aquele que podia resolver o seu problema. Para a surpresa de todos, Jesus parou tudo. E parou tudo em meio à multidão, em meio a seguidores, em meio a bajuladores, em meio aos próprios discípulos. E ele parou para dar atenção a um mendigo. E ele mandou chamar aquele mendigo. E aquele mendigo então foi chamado, e quando ele ouviu que ele era chamado, diz o texto que ele largou a capa, de um pulo pôs-se em pé e foi ter com Jesus. Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Essa pergunta é um pouquinho estranha. Se chega um cego que já está clamando, possivelmente 99% que vai pedir é a cura. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele então se dirige a Jesus: mestre, que eu torne a ver. E Jesus faz questão de olhar para ele e dizer as seguintes palavras: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A tua fé te salvou. Mas a fé revela não só uma dependência física, mas também espiritual, porque após a sua cura
das vistas, dos olhos, ele passou a enxergar fisicamente, mas também ele se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus. Esta é a história de um homem transformado física e espiritualmente. Nós não temos aqui ninguém, graças a Deus, cego fisicamente. Mas eu quero fazer uma aplicação desse texto no sentido espiritual. Eu não estou espiritualizando o texto, eu não estou dizendo que aqui quer dizer isto, eu estou dizendo que aqui manifestou o poder de Jesus sobre as enfermidades, sobre aqueles que têm problemas insolúveis. Jesus é a solução, ele demonstrou isso, ele demonstrou também poder para salvar pessoas, mas eu quero aplicar isso de forma espiritual, e por isso eu lhe conclamo, sob a iluminação do Espírito e sob a influência dele, deixar-se envolver pela sua palavra neste momento. Então eu quero fazer as seguintes afirmações. No sentido espiritual, todo o que está sem Jesus é um cego, um mendigo. É cego porque não consegue enxergar Jesus como a luz do mundo. É mendigo porque toda a sua riqueza, todo o seu sonho, todo o seu prazer, o seu gozo, findam na morte, dando início ao sofrimento, o tormento eterno. Por isso não passam de mendigos. Então nós podemos afirmar que no mundo há muitos cegos e mendigos que enxergam bem e que possuem grandes riquezas, mas não conhecem Jesus como a luz do mundo e não têm esperança de vida e vida eterna. Este é o mal que tem assolado o nosso mundo, este é o mal que tem assolado a sociedade, este é o mal que precisa ser combatido, e ele só pode ser combatido com a pregação do Evangelho, anunciando aquele que pode solucionar esse problema. Assim como ele curou aquele jovem, Jesus pode abrir os olhos do coração de uma sociedade em trevas. Então, todo aquele que está sem Jesus, ele espiritualmente é um cego, e no seu estado financeiro ele é um mendigo, porque a sua riqueza não acompanhará para além túmulo. A segunda afirmação e aplicação que eu quero trazer é que, assim como Jesus era a única solução para Bartimeu, ele também o é, somente ele o é, para este mundo perdido em trevas, porque fora de Jesus não há salvação. Eu fico muito feliz porque, ainda que haja aquelas poucas denominações que puxam para si o direito único de salvação, fora daqui não há salvação. Nós temos experimentado grandes e bons momentos, quando as denominações têm se unido em torno do centro que é Jesus, e têm deixado de lado o denominacionismo, ou aquilo que traz como centro: a minha igreja é melhor do que a sua. E nós temos vivido hoje bons tempos, quando as pessoas têm olhado para Jesus e apenas dito: Jesus é a solução do mundo, não a igreja. Jesus é a solução da sociedade, não a igreja. A igreja é uma agência proclamadora desse evangelho e é o convívio dos santos, mas Jesus e só Jesus é a salvação. Este moço entendeu que só Jesus podia salvá-lo. Esse moço entendeu que só Jesus podia tirar-lhe aquele grande problema. Como eu fico pensando, como ele deve ter sentido naquele momento, a oportunidade que ele tinha, a única oportunidade passando naquele momento, e ele então vai para aquele que podia resolver o seu problema. Precisamos gritar, sim. Precisamos gritar dentro da nossa casa, precisamos gritar para o nosso vizinho, para o nosso bairro, para o nosso município, estado, para a nossa nação. Precisamos gritar para o mundo que só Jesus salva. Toda religião é boa? Não, nenhuma religião é boa, nenhuma denominação é boa. Bom é só o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e qualquer denominação que fugir disso, ela está perdida, porque só Jesus salva. Precisamos gritar, sim, Ele é exclusivo, Ele não pode compartilhar a sua glória com mais ninguém. Ele é o único caminho. Amém.
Mas precisamos também aplicar de uma outra forma. Assim como Bartimeu aproveitou a oportunidade e agarrou-se em Jesus que passava, o homem precisa aproveitar a oportunidade que é agora e colocar toda a sua vida e clamar pelas misericórdias de Deus para ser salvo. Assim não basta só acreditar que Jesus é o único, mas é necessário que tomemos uma decisão. Assim como aquele moço cego, mendigo, Bartimeu, tomou a decisão de clamar por Jesus, também é necessário que clamemos por Jesus, que entreguemos a Ele a nossa vida. Talvez eu esteja falando para pessoas crentes, mas que precisam de um renovo. Talvez eu esteja falando para pessoas crentes, já membros da igreja, quem sabe, desde a organização da igreja, ou para algum visitante que também está precisando desse renovo. E hoje é o momento, não deixe passar esta oportunidade, porque o cego entendeu, e ele clamou, e ele gritou, e ele foi atrás de Jesus, porque ele sabia que Jesus é o sobre todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que pode dar a solução para o seu problema, e por isso ele alcançou também, não só a bênção da visão, mas também agora a bênção de ter um Senhor, que ele pudesse seguir como o seu discípulo. Eu queria lhe chamar a atenção para isso. Hoje é um dia especial. Eu quero que você pense nisso. Não deixe essa oportunidade passar. Nós não sabemos se nós teremos outras oportunidades. Então você, membro da igreja, você que não é membro da igreja, olhe para dentro de você e aproveite a oportunidade, porque Jesus está aqui e agora, oferecendo a você essa oportunidade, assim como aquele cego Bartimeu teve naquele momento. Nós temos ainda uma outra afirmação. Como Bartimeu enfrentou resistência para ir a Jesus, muitos empecilhos surgirão na vida daquele que decidir ir a Jesus. Assim como aquelas pessoas se levantaram contra ele, mandando-o calar, o sistema deste mundo corrompido, o próprio Satanás e o seu próprio desânimo se levantarão contra você para interromper a sua busca por Jesus. Talvez o Espírito Santo toque o seu coração agora para que você faça um concerto com Jesus, mas no decorrer da sua vida, muitas coisas vão acontecendo e você vai perdendo a alegria de fazer isso, o desejo de fazer isso, e você começa a deixar a Bíblia de lado, deixar a oração de lado, deixar a congregação de lado, deixar a comunhão com Deus de lado e com os irmãos, e isso começa a entrar na sua vida, como assim estava acontecendo com aquele cego. Aquele povo estava dizendo: fica quieto, não incomode, mas ele não parou, ele gritava muito mais. Eu quero lhe conclamar nesta noite, quando você se sentir desanimado, quando o sistema deste mundo começar a oprimir a sua vida, quando se sentir que Satanás está atingindo a sua vida, clame mais e mais por Senhor Jesus, porque só assim você alcançará vitória sobre o seu desânimo, sobre a sua vida aqui na terra, de uma comunhão com o Senhor. Como Jesus quis ouvir a confissão da boca do Bartimeu, Ele quer que você abra o seu coração diante dEle, confesse a sua total dependência e o que você quer dEle. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu creio que todos aqui já conhecem o Senhor Jesus, mas você está bem com o Senhor Jesus? Você pode dizer que Ele é o seu Senhor? O que você quer de Jesus? Se fosse falado agora, se ele chegasse para você agora e dissesse assim para você: o que você quer que eu te faça? O que você diria a ele? O que realmente você quer do Senhor? E pois eu quero lhe dizer que nesta noite, pela palavra dele, ele está perguntando a você: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? O Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, mas assim como Jesus conhecia a história, certamente, daquele cego que se aproxima dele, ele sabe, mas ele quer ouvir, ele quer uma confissão, ele quer uma conversa, ele quer uma disposição do coração. Então é necessário que nós tenhamos também a disposição de abrir o nosso coração para o Senhor e contar para o Senhor tudo aquilo que nós queremos dele. E eu espero que seja um coração transformado, uma vida íntima dele, para a glória dele.
Como Jesus curou Bartimeu, Ele pode transformar a sua vida e a sua história e a sua família. Eu conheço pessoas que viveram tanto no pecado, ou estão no pecado, que acham que não há solução para a sua vida. Eu conheço pessoas que estão tão afundados no pecado, que eles não querem mais se aproximar de Deus, porque acham que há um peso sobre eles, há uma culpa sobre eles, essa culpa não pode ser tirada. Mas sim, a ciência não podia curar aquele cego naquele tempo, como não pode hoje também. Mas o Senhor Jesus pode curar aquilo que a ciência não pode curar. O Senhor Jesus pode apagar, não só perdoar o seu pecado, mas diz a palavra, o profeta Miqueias já dizia que o Senhor pega o pecado daquele que arrependido confessa, amarra numa pedra de moinho e lança no mais profundo mar. Ele não taca na sua cara quando você cair novamente, aquilo que você se arrependeu e confessou para Ele. E eu quero que você pense nisso, Ele pode mudar a sua história. Talvez você pense assim, mas lá em casa não tá bom. O relacionamento conjugal não está bom. O relacionamento paternal não está bom. O negócio não está bem lá em casa, mas o Senhor pode mudar o seu coração, mudar a sua vida, mudar a sua história. Ele pode fazer a sua família uma família abençoada, abençoadora, da sua vida, uma vida abençoada e abençoadora. Talvez tenha um parente seu que não se arrependeu, que está no mundo das drogas, que está afundado nos vícios, e você já perdeu toda a sua esperança. O Senhor Jesus é a sua esperança. Ele pode, Ele tem autoridade para salvar, Ele tem autoridade para libertar, porque Ele é o Senhor de toda a terra, porque Ele manda em tudo, porque Ele tem poder, porque Ele é o autor da vida. Então abra o seu coração para o Senhor, entregue o seu coração ao Senhor e deixe que Ele trabalhe a sua família, mas é necessário que você faça todos os passos que nós já falamos aqui anteriormente. Como Bartimeu tornou-se seguidor de Jesus, torne-se também um discípulo dele aqui e agora, em nome de Jesus. O Senhor Jesus não quer pessoas que vão até Ele como você vai numa agência bancária para sacar um dinheiro. O Senhor Jesus não quer que você vá a Ele como alguém vai ao médico somente na hora da enfermidade. O Senhor Jesus quer que você seja o seguidor dEle. Ele quer que você seja o seu irmão como filho de Deus, como servo de Deus. Ele quer que você seja dEle um obediente e o confesse como Senhor da sua vida, não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. E isso certamente trará no seu coração uma nova vida. Olha o que diz o texto, e aí imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Tem muitas pessoas que não têm seguido Jesus estrada fora, apesar de serem religiosos, mas a sua vida não está condizendo com aquilo que o Senhor Jesus quer, que Ele ensina. Então por isso é necessário que seguir Jesus é amoldar-se a Ele, é estar de acordo com o que Ele determina, é estar seguindo os seus passos, é caminhar com Ele. E você precisa saber de uma coisa: o Senhor Deus, Ele é onipresente. Quando você peca sozinho, você não peca sozinho. Ele está do seu lado, está vendo tudo, Ele sabe tudo. Ser um seguidor de Jesus, você será, de certa forma, abandonado por este mundo, odiado por este mundo. Mas ser um seguidor de Jesus, peça ao Senhor para abrir os olhos do seu coração. Eu quero então concluir a nossa mensagem de hoje da seguinte maneira: certamente você identificará agora, ou identificou, necessidades na sua vida que devam ser colocadas em Jesus. Talvez você tenha carregado um fardo muito pesado, e Ele, Jesus, lhe convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Pare agora, identifique o que você precisa contar para Ele. Lance em Jesus a sua vida, lance em Jesus o seu problema. Ele está pronto para lhe atender, assim como atendeu Bartimeu, cego mendigo. Jesus está agora aqui.
E neste momento, o momento da sua vida, é o momento que Ele está passando por você. O momento da sua vida é o momento que Jesus está passando por você. Se você não aproveitar a oportunidade, daqui a pouco a sua vida passa. Daqui a pouco você morre. E aí já não tem mais chance. Enquanto você está vivo, Ele está passando no Jericó da sua história. Por isso eu lhe convido agora, neste momento, a entregar o seu coração, a clamar ao Senhor, a clamar por Ele, para que Ele abra os olhos do seu coração, para que você entenda o plano da salvação, para que você se entregue ao Senhor plenamente. Certamente Satanás, o sistema deste mundo, como já falamos, seu próprio desânimo, estarão no seu coração agora dizendo: não faça isso não, aproveite sua vida, aproveite sua vida. Mas o Espírito Santo hoje fala ao seu coração: quando ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Quando as pessoas começarem a falar com você sobre ser cristão, clame mais por Jesus, abra mais o seu coração para Jesus, santifique-se mais na presença do Senhor. Conte a Ele os seus problemas, suas mazelas, sua dor, a sua dificuldade. Você não precisa marcar consulta com Jesus, você não precisa pegar ônibus, trânsito, sentar numa sala de espera e esperar com muito atraso às vezes, e depois alguém chegar e dizer assim: porque ele estava atendendo em tal parte. Não, a qualquer hora, em qualquer lugar, se você buscá-lo com o coração íntegro, se você buscá-lo com sinceridade de coração, Ele está pronto para lhe atender. Em nome do Senhor Jesus, não saia daqui hoje sem uma transformação, assim como aquele jovem, aquele mendigo, melhor dizendo, aquele cego, chamado Bartimeu, creu, esperou, clamou, recebeu e se tornou discípulo. Eu quero lhe conclamar nesta noite a se tornar um discípulo fiel de Jesus. Que a sua vida, que o seu estilo, que a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, de falar, de fazer as coisas, lhe identifique como filho de Deus. Que as pessoas vejam em você o DNA de Deus, a semente incorruptível do Espírito Santo no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus abençoe você e a mim também. Se você tem alguma coisa na sua vida que você deseja consagrar ao Senhor, se você tem alguma coisa que você não tem conseguido, que você quer que seja mudado na sua vida, ou alguém da sua família, ou um amigo, alguém que você deseja, se você quer alguma coisa de Deus hoje, levante-se, coloque-se em pé e fale, conte para Deus o que você quer dele. O Senhor Jesus hoje lhe pergunta: o que você quer que eu te faça? Você terá um momento para você falar com o Senhor sobre a sua vida, sobre a sua necessidade, sobre o que você precisa dele. Você terá um momento para abrir o seu coração diante do Senhor.